o vinho novo. O que está escrito? Requer o vinho novo. O que quer dizer requer? Precisa. Por exemplo, o Alexandre vai trabalhar. O serviço dele requer um tipo de ferramenta que o mecânico não tem. O Daniel vai trabalhar. O serviço dele requer um tipo de ferramenta que o Alexandre não vai usar no serviço dele. Eu posso fazer algo que requer um tipo de algo, um detalhe, uma coisa específica que outras pessoas não precisam. Por exemplo, você não vai consertar sua máquina de lavar colocando a trempe do fogão. Então, requer é muito importante, porque quer dizer que é necessário. A mudança é necessária. A transformação é necessária. Por que requer o odre novo? Porque senão nem o odre e nem o vinho vai ser aproveitado. Então, nessa manhã eu quero falar com vocês. Olha que coisa bonita aí. Dá para ler aí? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, as paixões e desejos da nossa natureza humana, a concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que vemos e somos atraídos e desejamos ardentemente. Você já ouviu falar que o que os olhos não veem, o coração não sente. A sabedoria, a soberba da vida, isto é, ostentação e a pessoa que vive se vangloriando, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, os seus desejos, as suas vontades, as suas paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida de cada pessoa. Pai, que o Senhor libere a nossa mente agora, o nosso coração, para que a Tua palavra entre e traga transformação, mudança, edificação, consolo, exortação e, como foi lido, Pai, se preciso for, a disciplina do Senhor. Pai, a Ti nós pedimos, Espírito Santo, vem, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 3. Nós vamos começar no verso 13. Eu achei que a minha Bíblia já estava aberta. Vamos lá do 13, alguém pode ler do 13 ao 17, não precisa um a um não, pode uma pessoa só ler, do 13 ao 17. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então foi quando... Vamos continuar o capítulo 4.
Então foi conduzido Jesus pelo o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nessa passagem nós estamos lidando com esses três aspectos do que nós acabamos de ler. Você nota que depois do batismo, quando Jesus é ungido pelo Espírito Santo, de acordo com Mateus, ele não saiu para pregar, ele não saiu para curar enfermo, ele não foi expulsar demônio, ele teve que se lidar com as suas próprias lutas internas. A Bíblia diz em Romanos 6 que nós fomos batizados em Cristo Jesus. Que Jesus veio, toma a forma do homem pecador, e nós nele somos justificados por Deus. Só que, para nos representar diante de Deus, Jesus tem que tomar a forma humana e saber o que o ser humano experimenta. E diz Hebreus 4:15 que em tudo Jesus foi provado como cada um de nós. Muitas das vezes, e aqui é muito importante, quando se fala de ministério, quando fala de chamada, quando a pessoa quer sair para pregar, você primeiro tem que vencer a si mesmo. Você primeiro tem que ser testado. Você primeiro tem que aprender o que é receber a graça de Deus. Porque senão você não perdoa. Senão você não tem graça para dar. A pessoa que não é perdoada não consegue perdoar. A pessoa, muitas das vezes que foi humilhada, ela humilha. Você já ouviu falar que pessoas machucadas machucam os outros? Pessoas que foram abusadas abusam dos outros? É aquela lei de pagar, de retribuir. Fizeram comigo, agora chegou a minha vez, eu faço com os outros. É muito fácil um pai ou uma mãe espancar uma criança, porque a criança é indefesa. Então você tem não a disciplina, mas a violência doméstica. E ela joga no mais fraco aquela ira, aquela raiva guardada. E o que o texto nos mostra? Que após o nosso batismo, após nós dizemos que aceitamos Jesus, que o Espírito Santo vem morar em nós, Deus vai revelar o que está dentro. Por que Jesus ficou 40 dias para ser tentado? Quando no Antigo Testamento, o povo de Israel, que saiu do Egito, Deus tirou do Egito para entrar na terra prometida, e eles têm que atravessar o rio para o outro lado.
O que ele faz antes? Envia 12 espias. Vai lá, manda 12 espias, vê como que é a terra, traz para a gente como que é. Eles vão e ficam 40 dias andando no chamado, andando na promessa. 40 dias eles entraram na terra prometida, cada líder da sua tribo. Viram, olharam, pegaram lá aquele cacho de uva grande para dizer assim, olha, isso aqui é uma terra que produz. Isso aqui é uma terra que a gente nunca viu igual. Mas tem cidade grande, cidade fortificada, tem gente aqui, ó, já tem casa pronta, já tem tudo. Só que quando eles voltam, o que eles fazem? Eles desdenham da promessa. Eles recusam a bênção. Lembra que nós falamos outro dia, Esaú, ele não foi Jacó que enganou Esaú quando trocou o prato de lentilha. Esaú desprezou a bênção que ele tinha por direito de ser dele. Muitas das vezes somos eu e você assim. Deus nos fez promessa. Deus está cumprindo algo. Está chegando na hora da bênção e você desdenha da bênção, despreza a bênção e diz, isso eu não quero. E aí o que Deus fala lá para o povo? Os 12 espias vêm, fala para o povo assim, não, isso aí não dá para nós não. Ó, esse carro aí não dá para o seu bolso não. Essa casa aí não dá para você não. Aquele trabalho lá é só para gente grande. Transfere isso para o teu dia a dia. Veja quantas das vezes a gente fala isso. Isso aí é muita areia para o meu caminhão. Aí o que Deus fala para o povo? O povo fala, você nos trouxe aqui, nós vamos morrer, nossos filhos serão levados cativos, vão se aproveitar deles, nós viemos para cá. Aí Deus fala, Moisés, agora cansei. Pega esse povo, dá meia volta e volta para o deserto. A importância de você ter gente na sua vida que te dá palavra de fé e de coragem. Ainda que é impossível aos teus olhos. Ó, para mim é grande, mas para Deus não é. Eu não posso, mas Deus pode. Amém. Lembra que eu te falei? Deus vai agir na particularidade de cada pessoa. Aí o que Deus fala? Aí que você tem que entender os 40 dias. 40 dias eles pisaram na terra prometida. 40 dias eles viram com os olhos. Eles pegaram dos frutos, eles trouxeram o cacho. Eles apalparam a bênção. Mas vieram para cá e disseram, não é para nós, Deus nos enganou. Deus fala, então, leva o povo para o deserto. Para cada dia que eles estiveram lá, eu vou dar 1 ano. Eles ficaram lá 40 dias, o povo vai para o deserto e fica 40 anos. Para cada dia 1 ano, para você saber o quanto eu fiquei com raiva de você. Para você saber o quanto você pisou na bola comigo. O que Deus estava falando? Preste atenção nisso. Eu não tirei a tua bênção. Mas agora vai demorar 40 anos para você voltar no mesmo lugar que você chegou agora. Eu não removi a bênção continua aqui. Você chegou aqui, pisou aqui, vira as costas e vai embora. Daqui a 40 anos você vai entrar no que você podia entrar hoje. Por isso Jesus vai 40 dias e 40 noites no deserto. E aqui é importante, por quê? Porque Deus fala assim com o povo de Israel lá. 40 anos eu te botei no deserto. Eu te provei no deserto para ver o que estava onde?
Fala aí, gente, para ver. que estava no seu coração. Então você me vê aqui bonitinho. Imagina que eu tivesse aqui de paletó, lindinho, maquiado, cabelo feito, peruquinha nova. Mas aí Jesus deixa você ver algo. Aí Jesus fala assim, eu te levei 40 dias para você ver o quê? No deserto. O que estava, No seu coração. Estava no seu coração. porque os olhos das pessoas não veem. O que você não imagina. Você olha a roupa, você vê o batom, você vê a maquiagem. Aí Jesus está assim, ó. O que tem no seu coração? Feche os olhos. Escolhe um. Fala 1, 2 ou 3. 1. Não abre. Fica Não. com o olho fechado. 1, 2 ou 3. 2. 1, 2 ou 3, Daniel. 3. Pode abrir o olho. Sim. Pode abrir o olho, gente. O que eu tenho no meu coração? Toma para você, Juju. Se jogar, não dá pro baby não, porque ele engana. O que tem aí? Toma mais um. Isso aqui é o quê? Eu tenho um osso. Um osso do... É, isso Que é tem? o sacro da coluna. O que tem no seu coração? O que tem no seu coração, gente? Vixe, só um lixo. Lembra que Jesus falou do sepulcro caiado? Que por fora é bonito e por dentro está assim. O que eu tenho no meu coração? A ira que eu não deixo, a raiva que não me solta, o perdão que eu não libero, a iniquidade que eu gero. Jesus falou que é do coração do homem que procede o adultério, o homicídio, tudo que você pode pensar. É do coração do homem. E aí você nota o seguinte, não é do diabo. Não foi o diabo que colocou isso dentro de você. Aí é como eu pegasse aqui, dentro de mim eu tenho o quê? Ei, lembra de mim? Sou o perdão que você não perdoa. Aí o que a gente tem dentro de nós? A morte. Nós estamos bonitos por fora. Nós vamos na igreja. Nós cantamos corinho. Mas dentro de nós tem algo ó, que a gente carrega. E chama pecado. Nós estávamos falando em Romanos capítulo 8 sobre quem se inclina para a coisa do Espírito, coloca a mente aonde? Nas coisas do Espírito. Mas o que é carnal, coloca a mente aonde? Nas coisas da Nas carne. coisas da carne. O que a carne gera? Morta. Todos esses desejos que aí eu vejo, bota o olho e fala, eu quero para mim. E aí você está carregando, você está como um sepulcro caiado. E aí Jesus precisa te levar para o deserto para ver o que está no teu coração. E para você submeter a Deus. Para você render a Deus a verdade. Por isso lá em João 4 fala, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em... Verdade. Aí eu tenho que tirar o quê? A máscara diante de Deus e botar diante de Deus, olha. Tudo. Para isso serve o deserto. E aí Jesus fala assim, presta atenção nisso. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos. Sabe o que é um lugar árido? É um deserto. Procurando descanso e não encontrando, diz,
voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quando uma pessoa vem a Jesus, entregou sua vida para Jesus, diz que, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero entregar. Mas por causa dos nossos desejos, você vai sempre encontrar alguém dizendo, presta atenção no que eu vou falar. Uma pessoa que estava viciado no crack e na cocaína. E ele conseguiu se libertar. Ele foi para uma clínica, passou um período lá, ele saiu clean. Quanto que ele precisa para voltar a cheirar cocaína? Quantas toneladas de cocaína ele precisaria? 1 grão só para começar de novo. Nada, só precisaria de um conselho de um amigo. Uma má companhia. Somente. A mesma coisa acontece com o alcoolismo. A mesma coisa acontece com a pornografia, com a prostituição. Basta um gole. Basta um tapinho no seu ombro e dizer, meu amigo, vamos assistir um futebol. Tem um conhecido no Brasil, muitos anos atrás, e ele bebia todo dia de ficar bêbado mesmo. E por algum motivo, alguém conseguiu levar ele na igreja, não se sabe como, algo aconteceu nele. Ele passou 3 meses sem beber um gole de álcool. 3 meses. Aí um dia ele falou assim, sinto falta dos meus amigos. De ver uma peladinha na televisão. De assistir com eles um futebol. E aí no domingo ele foi. Voltou lá do bar para assistir o futebol. Ele voltou para casa e abriu. O estado dele ficou pior do que antes. 3 vezes mais. Por quê? Porque alguém diz para você, não tem problema não, toma uma cervejinha. Não tem problema não, toma um vinhozinho. Não tem problema não, cheira aqui um cigarrinho, fuma uma maconha. Basta um mau amigo na escola para levar o seu filho para o inferno. E depois você tem que lidar com um problema todo dentro da casa, que destrói uma casa porque alguém disse, não tem problema. Pastor, e por que às vezes Deus deixa isso? Para provar o que estava no nosso coração. O diabo não entrou em Jesus. O diabo só fez com Jesus o que ele fez com Eva. O diabo vem com a palavra de Deus para você dizendo, não, você é salvo pela graça. Jesus já morreu pelos teus pecados, que isso? Pode aproveitar o mundo um pouquinho. Não tem nada a ver. Quando você se vê, quando você se depara, você está aqui, ó. Os teus desejos estão te levando para longe de Deus. E você acha que é fácil deixar o mundo? Você acha que é fácil deixar os amigos? Você acha que é fácil dizer, não, eu vou servir a Deus? Quando você, igual eles falaram aqui, você foi convidado para a festa, e é seus amigos, você estava lá e você diz, não tem nada a ver, e você está no ambiente, você está vendo que aquele ambiente não está mais com o teu estilo de vida. Você dizer não para você mesmo é muito difícil. Você dizer não para você em relação a Deus é mais difícil. Porque alguém vai dizer para você, não tem nada a ver, gente. Se você andar por aí hoje, o mundo está uma loucura. Você não tem mais uma referência. Você olha na internet, são gente brigando de tudo quanto é lado, com tudo quanto é religião, da mesma religião, cada um falando uma coisa oposta entre si.
Se eu e você não voltarmos para a palavra de Deus e pensarmos, Deus, o que é hoje? A quem que eu sigo hoje? Qual é o conselho certo? E aí Jesus vai dizer assim, sempre segue a palavra de Deus. O que é que nós lemos? Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Tenha o temor dele, honra ele. Ele vai corrigir teus passos, mas se precisar, ele também vai disciplinar. Eu não quero falar muito porque a gente vai para a ceia. Preste bem atenção numa coisa. Jesus foi tentado em 3 áreas da vida. Eu vou tentar resumir. Quando Jesus teve fome, o diabo veio com ele falando assim, os teus desejos humanos, físicos, podem ser saciados. E Jesus fala, nem só de pão vive o homem. Quando foi que isso estava nas Escrituras? Quando o povo queria comida e Deus deu maná. Quando houve provisão dos céus. Você vai se lembrar que o povo comia o maná. Era o pão, diz Hebreus, que era o pão dos anjos. E aí ele fala, eu te sustentei para que você saiba que não é o dessa terra, mas é a minha palavra que vai te carregar. Irmão, quando te falta tudo, a única coisa que te sobra é a palavra de Deus. Não é o que o profeta falou, não é o que o pastor pregou. Se ele ainda pregou Bíblia, você ainda vai lembrar da Bíblia. Senão a única coisa que você tem é Deus me socorre. Por isso muitas pessoas vão aparecer na igreja quando tudo deu errado. Quando não tem mais recurso, quando o médico já disse não dá, quando a macumba não resolveu, quando tudo que eles tentaram fazer, eles vêm. Ai, pastor, ora por mim. Aí eles voltam para Deus. Volte para Deus antes. O teu deserto está servindo para mostrar o que está no teu coração. E você vai ter que submeter os teus desejos a Deus. Você quer beber? Coloca para Deus. A pessoa quer se prostituir? Coloca para Deus. A pessoa não consegue guarda a raiva? Coloca para Deus. Expõe para Deus as tuas dificuldades, as tuas limitações. Vai para Deus com tudo quem você é dentro de você. Maria Júlia, isso não é por bem ele não, viu? É de mentira. Deus quer transformar você de dentro para fora. O vinho novo requer um odre novo. Qual é a segunda tentação? Isso poderia falar muito sobre a tentação de Jesus. Jesus é levado para onde? Para o templo. O templo. Para a ponta mais alta do templo. E o que o diabo fala para ele? Se suicida. Se suicida. Outro dia tinha um pastor pregando, falando o número de pastores que têm se suicidado. Jesus passou por essa tentação. E é bom você se lembrar de uma coisa, preste atenção nisso. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios. Quero que você veja esse verso na sua Bíblia, para não dizer que a gente está criando coisa. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler o verso 16 e o 17. Jesus é levado para o templo. Jesus é para levado aquilo que era o top da religião do judaísmo. 1 Coríntios 3. 16, 17. Verso 16 e 17. Pode ler. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus,
Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que vós sois, é sagrado. Você lembra quando Jesus disse assim? Estava falando sobre o templo, Jesus fala assim: se destruir esse templo, eu reedificarei em 3 dias. Aí fala assim, ele estava falando do seu corpo. Irmãos, presta bem atenção no que eu estou falando aqui. Que isso chegue ao seu ouvido. A sua religião não é mais importante do que você. Você, para Deus, é mais importante que a sua religião. A pessoa morre, os prédios ficam aí. Ser igreja não é ter um prédio para frequentar. Você é templo do Espírito Santo. Esse corpinho lindo que você tem aí, por todo defeito que você pode achar, já está dizendo a palavra, você é templo do Espírito Santo. O que disse o verso 17? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que vós sois, é sagrado. Observe que é uma responsabilidade. Você pode ir na igreja, eu posso cantar corinho. Se no final das contas a gente vai se julgar do prédio para baixo, demonstra que aquela religião não vale nada. Mas é o nosso coração que está cheio de raiva, miséria, tristeza. Nossas lutas verdadeiras são feitas dentro de nós. Por isso é importante, quando você sente uma ameaça dessa, sente uma tentação dessa, você vai orar. Busca alguém para orar, você vai cantar um cântico, você vai botar um hino. Você está numa batalha interior com você mesmo, mas numa batalha externa com Satanás. Quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. E você está vendo aqui nessa manhã, Jesus também foi tentado nessa área. Havia uma música acho que é o Grupo Logos, dizia: situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até desistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Jesus passou por isso. E qual é a terceira fase aqui? Então, o primeiro foi a parte humana, física de Jesus. E a segunda entrou a parte espiritual, religiosa. Aí, pula daí, ó. Não está escrito que Deus vai pegar na sua mão? Teve agora o Setembro 11, né? 11 de setembro. Das pessoas que estava no 11 de setembro de 2001, ele era um dos chefes das organizações de socorro. E ele diz que quando ele estava lá, alguém falou para ele assim: não vem para cá não, está caindo coisa. E ele escutou aquilo, mas ele achou que era debris, que era coisa parte do prédio. E ele foi para o lugar, e ele via aquelas coisas caindo. Só que ele se deu conta que eram pessoas que estavam pulando do prédio. E ele falou que foi uma cena traumática, porque quando elas batiam no chão, por causa da altura, era como que as pessoas, era como que elas desapareciam. Ele falou: eu achei que era parte do prédio quando eu vi eram pessoas. Chega a um extremo, irmão. Você precisa fazer como diz aquele hino antigo: segura na mão de Deus. Quando tudo te falhar, isso é a graça. A graça não vem quando você tem. A graça te dá naquilo que você falta. É a minha graça que te fortalece. É a minha graça que te segura. Você está de pé porque foi a mão de Deus que te sustentou. É nessa mão que eu e você temos que agarrar.
não é o pastor, não é a religião, não é essas discussões loucas, política religiosa. Só é a pessoa de Jesus. Ele sabe o que você está passando, sabe o que você está enfrentando. Fala, Senhor, me dá graça. E qual foi a terceira? O diabo ofereceu para ele. Olha o mundo. Olha a fama que você pode ter. Olha a glória. Olha o dinheiro que eu posso botar na sua conta. Só precisa de uma coisinha. Na adoração, vende essa. Bota o teu joelhinho aqui para mim. E às vezes a coisa é tão ruim que nem o pacto, o diabo, a pessoa prospera. Porque ele vem para roubar, para matar e para destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas tem um problema, essa abundância começa no teu deserto. Essa abundância começa nas tentações que você vai ter. Esse teu batismo que você teve, o recebimento do Espírito Santo, ele está vindo porque você vai ter um período de provação. E aí o que eu tenho que fazer? Entregar para Jesus. Você tem que entregar para Deus o orgulho. Você vai ter que ter um pastor americano que certa vez ele pregando, ele disse assim: toda raiz de todo pecado se chama orgulho. É nós sermos independentes de Deus. Jesus te perdoou, perdoe. Jesus te amou, ame. Jesus rasgou teu escrito de dívida, rasga o escrito de dívida dos outros. Tudo que você está em você, se Deus está deixando você ser provado, está mostrando que tem muita coisa aí, dentro do seu coração, que precisa ser entregue para Deus. E eu te peço que nessa manhã, você saia daqui com essa palavra e que você se lembre, eu tenho que entregar para Deus. Diz aquela canção, tudo eu entregarei. O que eu entrego para Deus? Tudo. Você pode dar o dízimo, mas no seu coração você é um homicida. Você pode entregar qualquer coisa, mas no seu coração você é um adúltero. Tem gente por aí, eu conheço, que está na igreja desviando os outros da igreja e desviando de Cristo. Você não precisa disso. Você não precisa de uma má amizade. Se está precisando de problema, liga, faça uma oração. Vamos ler a Bíblia junto. Vamos jejuar junto. Não é pedir oração para os outros. Porque os outros não é comprimido de Doril. Eu tenho a dor e você é o remédio. Não. Você tem que ir para o joelho e vai sentir a dor, mas vai lembrar que Jesus também foi tentado. E você vai dizer, se houve a graça de Deus para Jesus, em Jesus tem a graça de Deus para mim. É Deus que me levanta. Eu termino contando um testemunho de um pastor, que ele diz assim, pastor evangélico, mas americano. Ele foi falar de guerra espiritual, batalha espiritual. Ele falou assim, olha, eu não acreditava nessas coisas, mas vou contar uma experiência particular minha. Aí ele fala, eu fui diagnosticado com câncer. Estava na casa da minha filha, fui fazer um check-up no médico, se detectou algo, fiz uma cistoscopia, que foi um exame, detectou câncer na bexiga. E o médico falou para ele que já era perigoso, que podia espalhar para as outras partes do meu corpo. A filha dele era casada com um homem que é da Europa. E a família do marido, do genro dele, tinha um diácono de uma igreja que era conhecido e soube do caso. E ligou para ele e falou assim, posso ir aí orar pelo senhor?
E ele falou com a filha, pode, eu sou pastor, a pessoa quer orar, não tem problema de orar. E esse moço veio na casa, ele disse que o moço tinha idade para ser o neto dele. Era meio assim tímido, chegou meio sem jeito, perguntou se podia fazer oração. Ele, um pastor americano de muitos anos, sentado, disse assim, ele falou assim, eu fui muito claro para ele. Eu quero que você entenda, antes de você orar, que eu não acredito que eu vou ter uma cura milagrosa pela tua oração. Só quero que você entenda isso, mas orar é bom. Como é que é? Oração não quer demais, você pode orar. Não tem demais. Ele disse que esse mocinho chegou nele e ele faz questão de falar assim, irmão, ele era tipo um diácono da igreja dele, não tinha cara, não era nada. Ele botou a mão no meu ombro e foi orar. Ele falou, eu nunca experimentei o que eu experimentei. Eu senti como que se 2 gatos estivessem lutando dentro do meu peito. E na minha garganta subiu algo e saiu na minha boca um rugido. Ele falou, não foi um grito, era como um rugido constante num tom só, e aquilo foi alto. E quando aquilo saiu, que eu acabei de fazer aquilo, de alguma maneira eu sabia que Deus tinha me livrado de um demônio de câncer. 6 meses depois eu fui no médico, fiz todos os exames. Não existe sinal de câncer nenhum em mim. Foi uma oração. Ele falou, eu vi a graça de Deus. Talvez você não está crendo na graça de Deus. Talvez você chegou a um ponto da fé que você não acredita nem mais que para você pode ter um milagre. Às vezes a gente chega igual aqueles espias. Na hora de você dar a bênção, você fala, nossa, agora que ficou pior o negócio. Agora que eu vou voltar atrás. Para isso que Deus me trouxe para cá. Essa vergonha que eu estou passando. Talvez no dia que você rendeu a vida para Cristo de verdade, as coisas ficou pior e aí vem mais tentação, mais provação, mais luta e você não sabia que você estava na universidade de Deus e Deus quer que você seja aprovado, mas Ele quer que você seja limpo por dentro. Não um copo limpo por fora e sujo por dentro. Ele quer te limpar por dentro. Ele quer que você tenha essência, não aparência. Ele quer que você seja um vaso, mas cheio do óleo dele, não dos teus achismos. Irmão, nós temos que lançar para Deus. É como você ter uma conta no banco de muito dinheiro e você entregar tudo para Deus e sair sem nada. E você vai falar para mim, isso é loucura, ninguém faz isso. A tua vida vale muito mais do que 1 milhão no teu banco. O teu coração vale muito mais do que as riquezas desse mundo. Jesus disse que um só pecador vale mais do que o mundo inteiro. Não se prenda às coisas desse mundo. Não olhe, igual diz o texto bíblico, para os desejos da carne, dos olhos, para o que você está vendo, para essa ostentação doida que existe na internet, para essa aparência de glória passageira, porque isso o diabo também dá. Isso não é andar com Deus. Como que é andar com Deus então, Ninho? Você quer ter um chamado de Deus? Esvazie de si mesmo. Você quer que Deus fale na sua vida? Esvazie de si mesmo. No encontro de casal, nós pegamos uma concha de feijão. E eu dei na mão deles e falei, quer ser usado por Deus, tem o ministério da concha. Se a concha estiver cheia, ela não serve para nada. Para você pegar aquela feijoada, a concha primeiro tem que estar vazia. E todas as vezes que você coloca ela no feijão e tira, se você esvaziar, ela também não presta para mais nada.
Porque se você deixar o feijão ali, ele vai estragar, vai virar podre, vira um câncer dentro de você, vira uma doença incurável. Você é como uma concha nas mãos de Deus. Toda vez que você deixar Deus te usar, esvazie de si mesmo, mas você vai ver Deus te usar. Senhor, e o que eu penso? Não. Entrega para o Senhor, não se firma no teu entendimento. Senhor, então o que eu tenho que perdoar? Tudo. Todos. Senhor, o que eu tenho que mudar? Tudo. E aí fala, tudo entregarei. Amém.